1 Pedro 3, de 1 a 7, é nova versão internacional. A palavra do Senhor diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar? Senhor, é a sua palavra, é a Sagrada Escritura que está lida aqui nesta noite, e ela será exposta à sua igreja. Eu quero agradecer ao Senhor o privilégio que tenho, já nesses meus 53 anos de vida, nesses meus 24 anos de ministério pastoral como pastor consagrado, pregar a sua palavra. Que hoje não seja diferente, que eu seja capacitado, habilitado pelo teu Espírito a multiplicar o Evangelho da graça de Cristo ao rebanho que está aqui e àqueles que estão em casa. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, essa é uma carta fantástica. A epístola de Pedro está procurando tratar de forma profunda as questões entre o relacionamento com o sofrimento e a glória divina. O apóstolo Pedro sabe como ninguém colocar o sofrimento num lugar muito claro e dizer que o sofrimento abate o crente, ele está sobre a vida dos cristãos, mas que os cristãos precisam apontar a sua vida e direcioná-la para a glória vindoura, para a glória futura. A proposta do apóstolo Pedro é enfrentar todas as crises, com a certeza de que o reino de Deus está conosco nessas questões difíceis. Estamos trabalhando esse tema hoje, irmãos, e é exatamente o tema que eu estou trabalhando no dia de hoje, a força que vence a crise. Porque a proposta que o irmão Rodrigo Moreira colocou lá no departamento de famílias é exatamente essa: famílias fortes em tempos de crise. Vamos repetir o tema do mês da família: famílias fortes. Por que eu escolhi o tema, a força que vence a crise? Está no tema, famílias fortes. Quer vencer a crise, tem que ser forte. Fraquinho não vai vencer a crise. Gente enfraquecida, gente não ousada, gente tímida ou que não esteja disposta a enfrentar o problema com as forças do Espírito de Deus, será, irmãos, nitidamente tragado pelo mal. O apóstolo Pedro chega a dizer que o leão está ao derredor buscando o quê? Quem possa tragar. Isso é crise. Aí você pergunta, mas por que o tema hoje é a força que vence a crise? Eu vou explicar daqui a pouco que eu trato força aqui como sinônimo de submissão. Pedro escreve sua carta, volte comigo, 1 Pedro 1, vamos dar um passeio rápido na Escritura, passe comigo, passeio rápido na Escritura, o segundo slide. Pedro vai dizer assim, aos peregrinos da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. Por que Pedro escreve aos peregrinos da dispersão? O povo está espalhado, há uma diáspora. O povo está nas regiões de Ponto, o povo de Deus está nas regiões da Galácia, o povo de Deus está nas regiões da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, mas eles não são dessas regiões. Paulo trata a presença do povo de Deus nessa região do Ponto, a Bitínia, como então um povo disperso. Paulo trata a diáspora dos judeus. Mas neste momento, Paulo se apropria de uma figura que eu acho fantástica, que é a figura do peregrino, para dizer como que eles, estando lá, podem viver como se estivessem no seu lugar adequado, da maneira adequada para a qual Deus os chamou para viver. Usando essa figura peregrinos, Paulo está dizendo que os filhos de Deus receberam uma pátria junto a Deus e eles são herdeiros de uma nova pátria,
que não é onde eles estão. João 14:3 diz assim: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, o quê? Estejais vós também. Eu vejo que João, e em todos os evangelhos, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz: quando eu estou presente no corpo, eu estou ausente de Deus, mas quando eu me ausentar do corpo, eu estarei presente com Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, e João está dizendo em João 14, é que nós somos de fato peregrinos. A palavra peregrino aqui é ser forasteiro. A palavra peregrino aqui é ser como um estrangeiro. Ele está indissoluvelmente relacionado ao fato de que nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Jesus. João 15:19. Nós somos, irmãos, até a nossa ressurreição e viver com Cristo como uma igreja ressuscitada, nós somos estranhos a este mundo. Aceitar a condição de forasteiro é alegrar-se com o único sentido da vida cristã. Nós somos filiados de forma divina, abraçados por um Deus divino, mas transportados de uma realidade mundana, secular e pecaminosa para um reino que recebemos aqui, mas que vamos morar num futuro não tão distante. Veja comigo, por favor, 1 Pedro 2:9 e 10, e entenda o que significa na visão de Pedro, forasteiro. 1 Pedro 2:9. Ele vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou, veja, das trevas para o que, irmãos? Para a sua luz. Versículo 10, veja: vós que em outro tempo eres povo, mas agora sois povo de Deus, vós que não havias alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Pedro trabalha a dificuldade existente nos relacionamentos no mundo em que nós estamos, porque no mundo em que nós estamos temos injustiças, no mundo em que nós estamos temos preconceitos, no mundo em que nós estamos temos algum tipo de casta ou diferenças de poder e de domínio. E no meio de toda essa cultura de diferentes pessoas e poderes e castas e injustiças, o apóstolo Pedro desafia a igreja, especialmente aqueles que estão na dispersão, a viverem como estrangeiros. Como? Veja o versículo 11, 1 Pedro, está comigo? 1 Pedro 2:11, ele diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O convite do apóstolo Pedro, irmãos, à igreja do Senhor Jesus, é de fato que no meio daquelas cidades, no meio daquelas regiões onde o povo de Deus está disperso e espalhado, o povo de Deus consiga conquistar aqueles gentios pelo bom testemunho da graça do Evangelho de Deus. Como isso funciona na cabeça do apóstolo Pedro? Você precisa ser um estrangeiro, um peregrino, dependente da cultura do céu, dependente da vontade de Deus, submisso aos projetos do Senhor, para trazer o reino de Deus para dentro daquela cultura. O salmista Davi, no Salmo 39, captura bem a ideia de peregrino e forasteiro, quando no Salmo 39:12, Davi vai orar e vai dizer assim: sou estrangeiro contigo, Senhor, sou peregrino contigo, Senhor. Um peregrino, disse Davi, como foram meus pais. Peregrino no grego que aparece no Novo Testamento vai ter duas direções. Primeira, retirante, aquele que faz retiro, está num lugar retirado, mas não pertence ao lugar. É paróikos, aquele que reside sem pátria, né, numa cidadania de origem, mas numa terra diferente. A palavra forasteiro no Novo Testamento vai ser parepidemos. Parepidemos é aquele que se encontra temporariamente num lugar em que está transitório, mas viajando e caminhando para o seu destino final. O que isso significa? Que devemos cumprir estritamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos pregou este evangelho em Mateus 6, 19, 20, 21, dizendo assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem,
onde os ladrões minam e roubam. Mas ele aponta para onde nós devemos ajuntar a nossa riqueza. Ajuntai o quê? Tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem, consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o quê? O seu coração. O que nós entendemos que o apóstolo Pedro está fazendo, irmãos, é muito daquilo que Jesus Cristo ensinou. Se você ficar trabalhando para juntar bens e construir casas, e ter imóveis, apartamentos, carros, comprar quilômetros e quilômetros de terra, comprar alqueires de terra, comprar imóveis e imóveis, o que ele está dizendo é que você vai apontar a sua vida toda para aqui. E quando você se der conta, você viveu tanto aqui, que esqueceu de preparar a sua vida para viver lá. Por isso ele está dizendo, Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, o quê? Tudo consome. Eu nunca vi, Rodrigo, alguém morrer e levar um caminhão de mudanças. Eu nunca vi. Quando eu vou no cortejo, vai aquele carro preto ou branco, a urna vai na frente e um monte de carro atrás chorando. Mas todos os bens, a conta do indivíduo, tudo que ele tinha, ficou para onde, irmãos? Ficou para esta terra. O que o apóstolo Pedro está pedindo à sua igreja é que ela esteja despertada, que os peregrinos da diáspora e da dispersão estejam atentos, que o nosso lugar não é aqui, e que nossa vida aponta para um futuro e para uma eternidade de vida com Deus. O apóstolo Pedro disse que se queremos aprender a viver aqui, temos que abraçar um modelo que Cristo nos ensinou, o modelo de submissão. Repita comigo, submissão. Quando eu falo submissão, irmãos, eu estou falando de uma palavra muito poderosa. Quando eu falo de submissão, eu estou colocando, na verdade, a expressão e substantivo que vai dar origem ao tema do sermão, a força que vence a crise. Se eu fosse bem honesto e bem transparente com o sermão, seria a submissão vence as crises. Mas eu queria usar aí o tema da família e acabei fazendo esse movimento de usar a força como sendo a força que vence a crise. Mas a força para esse pastor é tão somente o sinônimo do que vou usar aqui hoje como sendo submissão. Porque submissão é algo tão forte, tão poderoso, que nos dá força para vencer o mundo. Porque Cristo nos mostrou que quando Cristo, Ele mesmo, foi submisso a Deus, todas as vitórias espirituais do reino de Deus vieram sobre Ele. Veja 1 Pedro, vai comigo, 1 Pedro 2, 21, e veja como Cristo é modelo de submissão para todos nós, e como modelo de submissão para nós, Ele nos dá força e direção para vencermos as batalhas da vida. 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21 diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? Deixando-nos o quê? O exemplo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, é de lá da vida de Cristo que devemos tirar todo o exemplo para que sigais o quê? As suas pisadas, a NVI. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Verso 23. O qual quando injuriava, ele injuriava, irmãos? O qual quando injuriava, ele injuriava, irmãos? Não. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia o quê? Não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Pensa, por que Jesus se entrega a Deus que age com justiça? Porque Ele sabe que nada do que Ele pode fazer ali resolve. O que Ele está dizendo, Vanderlei, é que o nosso Senhor, o nosso Deus, mesmo estando Jesus aqui como servo, é aquele que vai retribuir com justiça, que vai retribuir com ações práticas, aquilo que pode mudar o momento que eu estou vivendo. Você tem um filho afastado do evangelho, você acha que você vai ganhar no braço? Não vai. Você tem um problema matrimonial grave na sua casa, você acha que você vai ganhar com conversa ali toda hora, e só agindo? Não, irmão, você vai ganhar com o joelho no chão. O que ele está dizendo é que submissão é a força mais poderosa que o crente tem para ganhar qualquer batalha que ele precise ganhar, porque não é ele que luta, é Deus que luta por ele. A oração que o Fernando fez aqui hoje foi o tema do sermão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o quê? O teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra. O que é isso? Submissão. Perceberam? Seja feita a sua vontade, não é a minha. Assim na terra como no céu. Eu tenho vontade? Não. Eu estou submisso à sua vontade. Quando você quiser vencer uma grande batalha espiritual, quiser vencer uma grande luta espiritual, a sua arma mais poderosa está no exemplo que Jesus deixou, submissão. Volte ao texto, por favor, versículo 24. 1 Pedro 2, 24.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Jesus não fosse submisso a Deus, não aceitasse humilhar-se até morte de cruz, nós não seríamos vitoriosos. Se Jesus não fosse submisso à vontade do Pai, como está em Filipenses 2, né? Humilhando, esvaziando-se a si mesmo, aceitando os desígnios de sua morte e morte de cruz, a igreja estaria perdida. O que nós estamos dizendo é que o maior poder que a igreja tem em suas mãos, ele é fruto da submissão de Cristo, e que a submissão de Cristo e seu sacrifício precisam ser exemplo para nós. Versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Se na primeira parte da sua epístola, Pedro diz que a submissão de Cristo a Deus e a submissão que encontramos em Cristo é exemplo para nós, na segunda parte ele diz que a submissão vai mudar as relações sociais. Eu coloquei no terceiro slide. Precisamos estar submissos a toda autoridade decretada. Ele vai ensinar isso do capítulo 2, versículo 11, confira, 1 Pedro 2,11, e ele vai do capítulo 2,11 ao capítulo 3,12, dizendo que nós temos autoridades constituídas a quem devemos honrar e respeitar. Veja como ele distribuiu isso, está na tela. Crentes devem ser submissos a quem? Às autoridades. Se uma autoridade se faz presente aqui, nós a respeitamos e a reconhecemos. Se uma autoridade é colocada no trânsito, meus irmãos, nós a reconhecemos e a adotamos. Se você tem um sinal ali estabelecido e aceso, e tem um guarda no sinal, quem é que você segue, meus irmãos? O guarda, porque depois da ausência dele o sinal está valendo, mas na presença da autoridade, qualquer elemento ali de símbolo, ele vai ser encostado, porque está presente na faixa ou no trânsito, aquele que representa o quê? A autoridade. Quando nós estamos num culto como esse, assentados para ouvir o sermão, a certeza que eu tenho que os irmãos estão sentados como ouvintes, é porque reconhecem do pastor o que? A sua autoridade. Se eu estivesse falando abobrinhas aqui, talvez a metade ou mais, né, começaria a ir embora. Mas enquanto estou esposado na Escritura, debaixo da autoridade de Cristo, apresentando as suas palavras, significa que nós temos sobre os irmãos a autoridade de agir, de dizer e de falar, e nós precisamos respeitar isso. Em 1 Pedro 2,17, ele vai dizer que devemos respeitar e nos submeter aos outros homens. Há uma relação respeitosa de jovens para anciãos, de mais novos para os mais maduros, né? Em 2,17 ele vai dizer que o amor, e a expressão de amor é uma forma legítima de submissão. Ele diz que devemos amar aos cristãos e amar aos nossos irmãos, e depois ele vai dizer que temos que ter uma forma de temor e submissão a Deus, 1 Timóteo 2,17, e por fim, honra e submissão ao líder, ao rei, ao governante, 1 Pedro 2,17. Ao terminar esse capítulo, irmãos, chegamos agora onde o calo aperta e onde vivemos grande parte das nossas crises. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Eu coloquei no próximo slide. O apóstolo Pedro fala sobre submissão no relacionamento matrimonial. Parece que até o capítulo 3 a gente entendeu bem. É o rei, é o delegado, é o polícia, é o presidente, é a autoridade, é o meu irmão, é o idoso. Mas quando chega no relacionamento matrimonial, parece, irmãos, que na nossa sociedade há um esgotamento da palavra submissão, porque ela perdeu sentido, porque ela perdeu, irmãos, a força e o poder que ela tem, no sentido de que quando nós nos submetemos às orientações da Escritura para a vida matrimonial, o poder de Deus vem sobre nós para que vençamos as crises. Pedro está dizendo que todo crente precisa demonstrar submissão em seu relacionamento matrimonial. Não é privilégio meu, nem seu, não é para o homem, ou então tão somente para a mulher. É para todos os que estão convivendo em matrimônio. A primeira recomendação do apóstolo Pedro sobre submissão é às esposas. Volte ao texto, 1 Pedro 3, 1. Pode colocar o próximo slide. Ele vai dizer assim: da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se a quem? Sujeitem-se a quem? Veja, a autoridade. É muito importante a expressão que está no texto. Sujeitem-se à
autoridade de seu marido. Quando eu olho este ensino, eu fico perguntando o que Deus espera da esposa. Espera da esposa o que ele, como Deus e Pai, esperou de Jesus. Que ela esteja disposta a cumprir os mesmos sacrifícios para haver resgatado seu marido, no caso aqui, um marido perdido, para o Evangelho de Jesus. Irmãos, Cristo nos amou quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Muitas irmãs casadas com maridos não crentes repudiam a autoridade do marido e dizem assim: quando ele se converter, eu me coloco debaixo da autoridade dele. Esse não é um ensino. O ensino cristão determina e orienta que é mesmo quando ainda em impurezas e em impiedade, que ele deve orientar a sua esposa para a vida no lar. Isto é submissão. E você diz, pastor, mas isso espelha o Evangelho? Espelha, porque ensina o que exatamente Cristo fez. O assunto abordado pelo apóstolo Pedro não é novidade. A submissão é assunto tratado na Bíblia o tempo todo. Efésios 5:22, Colossenses 3:18, Tito 2:5. O que na verdade está colocado como primeira frase do texto, do mesmo modo, significa que mulheres, aqui no texto, daqui a pouquinho os homens, têm que ter submissão do mesmo modo com que Cristo também teve. Nossa relação de submissão não é tratada pelo apóstolo Pedro como uma coisa peculiar ou colocada sobre as mulheres como um jugo pesado que elas não possam suportar. Não. Do mesmo modo, ou semelhantemente, significa que quando abraçamos esta postura, Deus entra nesse projeto conosco para mudar a crise na qual estamos mergulhados. A submissão é uma carga e um peso sobre as mulheres? Não. 1 Pedro 3:22, confira. A submissão é uma carga colocada sobre os anjos. Submissão é uma carga colocada quando Cristo, a Bíblia diz que Cristo terá domínio sobre os anjos. E os anjos têm que se submeter a Cristo. 1 Pedro 3:22. Veja, por exemplo, 1 Pedro 5:5. Abra comigo, vamos ler o texto, que o texto é rico. 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, o que diz aí? 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeita-se ao quê? Irmãos, é tolerável e suportável na igreja um jovem que trata mal um idoso ou um ancião da igreja? Achamos comum e normal que um jovem aponte o dedo ou grite com o ancião da igreja, o que o Evangelho diz que isso é insubordinação, isto é, insubmissão. Quem atua nesta relação é o diabo, ele destrói a relação. Mas quando nós abraçamos o poder da submissão e entendemos o que isso significa, trazemos para a relação algo que este mundo não conhece. Trazemos para esta relação particular espiritual algo que as pessoas não experimentam. É o reino de Deus descendo o que, irmãos? A terra. Por que um jovem não se submete ao ancião da igreja, a um homem mais maduro? Está no texto. 1 Pedro 5:5. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe ao quê? Ao orgulhoso. Mas concede graça a quem? É aquele jovem ceboso. Conhece jovem ceboso? Aqui não tem, eles foram para outra igreja, né? Aqui não tem. Aqui todo mundo é santinho, correto, pastor Henrique colocou todo mundo, né, Fernando? Na linha. Mas jovem ceboso é assim. Ele vê o idoso pedindo para ele baixar o tom de voz e ele vai dizer, você não sabe de nada. E não sei o quê, porque ele é o quê? Orgulhoso, vaidoso. Ele é o quê? Arrogante. Você é analfabeto, cara. Eu tenho 25 anos, estou no meu quarto PhD. Pronto, arrogante. Trocou a escola da vida por uma escola acadêmica. O que o texto está dizendo é que na relação de vida e de afeto, nós devemos espelhar submissão. A Cristo, Cristo tem a submissão dos anjos, o marido deverá ter a submissão de sua mulher. Submissão significa o quê? Significa que estamos alinhados debaixo de uma mesma autoridade. Não é uma autoridade sobre a outra, mas submissão é alinhados debaixo de uma mesma autoridade, num nicho único de mesma dependência. Deus, Cristo submeteu à vontade do Pai, nós nos submetemos à vontade do Pai, imitando a Cristo. Mulheres se submetem a Cristo para também se submeter à autoridade do marido, que precisa se submeter à autoridade de Cristo. Por isso que eu digo que a submissão é a maior força que um cristão pode exercer para vencer os tempos difíceis. Marido e mulher são seres
perfeitamente iguais, mas com afazeres diferentes. Repito, marido e mulher são seres iguais, perfeitamente iguais, mas com afazeres totalmente diferentes. Por que a mulher precisa prestar submissão ao marido? 1 Pedro 3:1. Veja o texto. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se ao seu marido, a fim de que alguns deles, não obedecendo a palavra, sejam ganhos o quê? Sem palavra. 1 Pedro 3:1. Qual é o primeiro objetivo e o propósito pela qual a mulher presta submissão ao marido? No caso aqui, o marido ímpio. Pode colocar na tela, tem o slide, querido. O propósito da submissão é ganhar o marido. Falava com o pastor Lucas hoje sobre igreja sem propósito. Talvez eu escreva um best-seller no Brasil sobre igreja sem propósito. É o que mais tem no Brasil hoje. Né? Rick Warren fez sucesso nos Estados Unidos, igreja com propósito. Eu vou escrever no Brasil, Carlos Elias, cuidado com a igreja sem propósito. Os caras se ajuntam, pisca luz, fumaça, mas não tem nada para além do que estão fazendo na estrutura do culto. Falta objetividade, falta evangelismo, falta batismo, falta comunhão, falta crescimento legítimo, falta doutrina. Eu falo, é o ministério da igreja sem propósito. Quando penso em submissão, eu penso que o propósito da submissão é ganhar o marido. E nada mais poderoso e precioso do que uma mulher justa, honesta e correta desejar ganhar o seu marido. O propósito fica ainda mais claro quando nos mostra aqui o texto, que o assunto aqui é de altíssima complexidade, porque a sociedade, irmãos, tinha naquele momento uma postura absolutamente diferente. Pastor Augusto Nicodemos escreve no seu comentário, está na tela aí o comentário, de que uma mulher, quando se resolvia tornar cristã, ou seja, quando ela decidia abandonar a religião do marido, isso representava um desafio à autoridade do marido. É como se ela estivesse, irmãos, sendo insubmissa ao marido. Na cultura, era exigido da mulher que ela professasse a mesma fé do marido. É como se eu, Batista, pastor Batista, tivesse minha esposa convertida a qualquer outra seita, e vocês perguntam, pastor, o senhor concorda que a Angélica vá para aquela seita? Eu digo, não, porque eu sou o quê? Pastor Batista. O que eu estou dizendo é que naquele momento, os que estavam abraçando o cristianismo, são essas mulheres que estão chegando para a igreja, teriam na sua cultura o mesmo impacto. E o que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós não deveríamos escandalizar a cultura, e que as mulheres não deveriam ser vistas com o seu testemunho de insubmissão e de insurreição contra o marido e contra a casa, mas que deveriam permanecer na fé, no evangelho que receberam, na graça de Cristo, mas debaixo da autoridade do marido. Compreende o que eu estou dizendo? O que Pedro está dizendo, meus irmãos, é que tempo no templo não significa qualidade de vida cristã. Presença na estrutura do templo ou na comunidade dos irmãos não significa a participação vitoriosa no reino de Deus. Quantas mulheres podem estar aqui no templo de segunda a sábado, porque estão fugindo do afazer de casa, não querem enfrentar o marido, não querem enfrentar o filho, não quer tratar as questões da casa, não quer fazer um culto doméstico. Aí a mulher corre para o templo para ocupar a cabeça, para dizer, estou saindo de casa que eu não aguento mais. Mas o que o texto está pedindo é que mesmo quando o marido é ímpio, o que ele está dizendo é que é ela, governada pelo Espírito Santo, na casa do gentio, na casa do ímpio, ela que vai ser sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? É disso que o texto traz. O texto está pedindo que a gente troque, irmãos, os nossos desejos e as nossas vontades por uma vida sacrificial, de testemunho, que conduza o marido ímpio a Cristo. Depois disso, o próprio James Slaughter vai dizer o seguinte: era esperado, está aí na tela, que uma esposa, naquele contexto cultural, seguisse a religião do seu marido. Não fazer isso constituiria o quê? Um comportamento, veja, altamente insubordinado diante dos seus vizinhos. E mulheres cristãs de marido pagão seriam vistas o quê? Como insubordinadas. Seria um escândalo, sim ou não? Seria um escândalo. A fé estaria conspirando contra a fé. Seria o evangelho contra o evangelho. Mas a vida sacrificial da mulher no lar, com o objetivo claro de ganhar o marido pelo seu bom testemunho, causaria grande impacto naquela comunidade. Como hoje uma feminista se comportaria diante de um ensino como este? Uma feminista hoje, ela vai para a rua com roupa decotada, bem decotada, mostrando alguma coisa que ela puder, e vai colocar uma placa e vai dizer:
Liberdade religiosa, liberdade religiosa. Vamos mulheres, vamos. Cada mulher tem que seguir a religião que quer. Pedro disse, isso não vai resolver o problema. Fazer piquete, fazer motim não resolve o problema. Porque não é o motim que vai transformar o seu marido. É a submissão da mulher a Cristo. Assim como Cristo se submeteu a Deus, que gera o sacrifício que Cristo proveu por ela, que gera nela o sacrifício de Cristo por ela, que gera nela o sacrifício dela pelo marido. Quem crê, diga amém. É simples assim. Pastor, mas eu não gosto, porque isso tudo é contra o movimento feminista que eu leio e vejo. É exatamente isso. Você não é daqui. Você é forasteiro. Você é peregrino. Você está trazendo para esta geração um reino que eles não conhecem. Nós nos sacrificamos para ganhar os nossos. Nós nos entregamos como Jesus na cruz para ver os nossos salvos. Não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Amém, irmãos? Este é o ensino da Escritura. Essa submissão vence a Cristo ou não vence, irmãos? Vence ou não vence, irmãos? Essa submissão vence toda e qualquer crise do movimento mais difícil que você passa no seu lar. O que o apóstolo Pedro pediu? 1 Pedro 2,12, está no slide. 1 Pedro 2,12. Leiam comigo todos juntos. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto. Darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Amém? Mulheres, precisamos de bom testemunho. Quando olho para o texto aqui, vejo como Deus mostra que a mulher vai alcançar o coração do marido. 1 Pedro 3,2. Vai alcançar o coração do marido com honestidade. Vai alcançar o coração do marido com respeito. Vai alcançar o coração do marido com caráter. Vai alcançar o coração do marido com temperamento controlado pelo Espírito. As minhas irmãs aqui que viram seus maridos ímpios se converterem, seguiram exatamente o exemplo e se tornaram filhas de Sara. Trabalham com submissão a Deus, com submissão a Cristo, amor sacrificial, e têm visto seus maridos chegando para o poderoso Evangelho de Jesus. O segundo aspecto é que as mulheres que são exemplo de submissão cultivam beleza interior por meio de obediência. Veja o que o apóstolo Pedro diz às mulheres que são filhas de Sara. 1 Pedro 2, 3. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, ele diz lá, em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável, sereno, tão precioso para o nosso Deus. Vestir-se com a beleza que vem de dentro, nada mais é, irmãos, do que vestir-se da santidade. Eu coloquei um comentário sobre isso na tela, está aí. Esse espírito que Pedro recomenda, não foi algo que a esposa poderia vestir e despir, como faria com ouro, joias ou roupas finas. Foi, na verdade, uma ornamentação permanente e imperecível. O espírito manso e quieto, é o único tipo de beleza que a mulher pode usar, que nunca pode ser tirado dela. Esse tipo de beleza não fica com rugas, não diminui com a idade. Os seres humanos consideram o ouro como precioso, mas o Deus que um dia irá pavimentar as ruas de ouro, considera outra coisa muito mais preciosa. O que é, irmãos? O caráter. O que na verdade Sara viveu na relação com Abraão, que as filhas de Sara precisam viver, é que elas precisam ser bonitas, sim. Gênesis 12, 11. Toda mulher tem que ser bonita e toda mulher é bonita. Mas toda mulher tem que ter uma beleza interior, capaz de mover o coração da família e do seu marido. Volte ao texto, 1 Pedro 3, versículo 5. Encontra aqui alguns substantivos muito claros que estão colocados, alguns até são verbos, para você perceber que uma mulher filha de Sara tem poder, usando submissão, de transformar sua casa e converter maridos. Mexer com a estrutura espiritual da família. Primeiro aspecto, 1 Pedro 3, versículo 5, diz assim, 1 Pedro 3, 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as o quê? Primeira coisa, irmãos, santa. Uma mulher cristã precisa ter santidade.
Sem santidade, irmãos, não há submissão ao Espírito Santo. A mulher não está em missão, ela não é submissa. Mulher da carne é porque não é santa. Versículo 5, veja depois da palavra santas, ele diz ali, adornar-se com santidade, como fizeram mulheres do passado, que cujo o quê? A esperança estava em Deus. Qual é a característica aqui? Fé. A esperança está no mundo, irmãos, não é fé. A esperança está nas coisas comuns, não. Mas se a esperança está em Deus, é fé, sim ou não? Fé. Elas criam em Deus. Elas esperavam em Deus a solução dos seus problemas. Veja que a segunda característica é submissão. Elas se sujeitavam cada uma a quem? Ao seu marido. Versículo 5. Estão comigo, sim ou não? Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Submissão. Veja que a presença da submissão faz toda a diferença. Continua no verso 6. Como Sara, que o fazia o quê? Obedecia. Obediência é sentido de submissão. Irmãos, respeito. Chamava o marido de senhor. Respeito. Aí você diz, respeito é bom e eu gosto. Na Bíblia, respeito é devido. E em qualquer relação. Veja o segundo exemplo, versículo 6. Praticavam o bem. Praticar o bem aqui é o sentido claro de realizar boas obras. Veja o destaque aqui para o espírito de humildade que pratica o bem. E veja o finalzinho do verso 6. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem o quê? Não derem lugar ao medo. Mulher medrosa, irmãos, é submissa? Não, só corajosa. Tem que ter coragem, irmãos, para abrir mão do seu jeito, da sua vontade, para honrar um marido e honrar uma família com submissão a Deus. Tem que ter ou não tem que ter coragem, irmãos? Tem que ter coragem, não é? Vamos fazer muita. Porque medroso não assume esse sacrifício. Jesus não subiu naquela cruz, irmãos, com medo. Ele subiu corajoso e disse, Pai, nas tuas mãos entrega o quê? O meu espírito. É com esse sentido que proponho que cada irmão e irmã dessa noite, no culto que nos ouve, e aqueles que vão ouvir, estão ouvindo esse sermão, vão se lembrar que a santidade é a melhor proposta para as mulheres. Eu coloquei uma frase minha, que eu editei para esta mensagem, que digo aí no slide. A vida santa, irmãos, é uma realidade muito poderosa e eficaz. Até mesmo quando a palavra de Deus é rejeitada pelo nosso próximo, a vida santa é a solução. Se o seu próximo não ouve o que você tem a dizer, não conseguirá ignorar a santidade no seu ser. Amém, irmãos? É o que eu acredito, Rodrigo. Eu não tenho dúvidas. Se eu estou falando, ele não está ouvindo. Se eu estou pregando, ele não está escutando. Se eu estou lendo e dizendo, ele não está me ouvindo. Uma coisa que ele não vai poder deixar de ouvir é quem eu sou. A vida santa vai falar mais alto do que as minhas palavras. O que na verdade o apóstolo Pedro pediu a cada uma dessas mulheres é que elas vivessem de forma santa, justa e pia. E que isso seria um som capaz de ouvir, de abrir os ouvidos ímpios dos seus maridos. Segundo ponto é que terminamos a mensagem, o recado aos maridos. Maridos, que submissão Deus espera de nós, porque não espera Deus submissão só das mulheres. Pode colocar o slide. Maridos, submissão você demonstra sendo sensível à sua esposa. Só os maridos e homens vão ler comigo, vamos juntos? Maridos, submissão você demonstra sendo sensível à sua esposa. Onde o marido denota que é submisso a Cristo e que está debaixo da submissão de Cristo, governando com autoridade no seu lar. O texto diz, versículo 7, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Qual era o objetivo? Sua submissão, eu coloco nesse slide próximo aí, somente seria percebida, irmãos, quando ele tratasse sua mulher como o vaso mais frágil. A primeira responsabilidade do marido é viver bem a vida no convívio do lar. A palavra viver bem a vida no convívio do lar é traduzida no versículo que diz, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Quando comenta esse texto, o texto comentado na tela nos diz que naquela cultura de época, a esposa muitas vezes era considerada alguém com quem o marido teria filhos. Ela era, na verdade, somente a genitora dos filhos, né? Não alguém com quem o marido deveria compartilhar a vida. A vida de conquistas de um homem, muitas vezes, naquele momento da história, incluía concubinas, prazer sexual, e havia maridos que tinham
muitas mulheres e sequer habitava com essas mulheres e com seus filhos. Veja a evolução do ensino do apóstolo Pedro aqui. Pedro vai além do ensino da cultura. Pedro diz que, indo contra a cultura, pede ao marido: maridos, façam o quê? Convivam com suas mulheres. O que Pedro faz, irmãos, é um tapa numa cultura de desordem, onde o casamento não era honrado e a mulher muitas vezes não era respeitada como mulher. Veja como a Escritura subiu a régua para o marido e para o casamento. Era preciso conviver com suas mulheres. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7:2, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7:2, cada marido, deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. Por que este ensino é importante? É muito importante porque hoje, irmãos, há uma cultura machista, de machos e de machistas totalmente criados a esta cultura que não é do evangelho da submissão e que desonram sua casa, desonram seu casamento, praticam adultério de forma aberta e têm filhos não só no casamento, como filhos fora do casamento. Qual é a orientação da palavra de Deus? Eu vejo que o Dr. Hernandes Dias Lopes interpreta muito bem isto. Está na tela. Essa palavra de Pedro é muito importante para o marido. O marido deve viver a vida comum do lar junto com a esposa. Ele também tem responsabilidade aonde, irmãos? No andamento da casa. Ele tem que estar presente. Mulheres, gravem isso. Ele tem que estar presente com sua esposa e deve o quê? Participar da criação dos filhos. Quando isto não é praticado, irmãos, isso é uma desonra no conceito de submissão do marido a Deus e é uma desonra no tratamento da mulher como um vaso mais frágil. A palavra é essa: tratem-nas com honra, não é simplesmente tratem-nas com honra como a parte mais frágil. A fragilidade da mulher não significa que ela é inferior ao marido, não é isso que o texto diz. Por ser inferior, ela não está abaixo do marido e nem debaixo do capacho do marido, não. Na verdade, Pedro diz que ele é um vaso de grande valor, e como vaso de grande valor, precisa ser protegida a qualquer custo. Quando penso nisso, entendo que como vaso frágil, nossas mulheres estão expostas a todo tipo de assédio. Vejo que nossas mulheres na rua são assediadas todos os dias por homens sem escrúpulo e sem caráter. O que o Evangelho pede a nós homens: protejamos as nossas mulheres, acompanhemos nossas mulheres, cuidemos delas como vasos mais frágeis. A palavra vaso frágil pode ser um alerta para que cuidemos emocionalmente da saúde de nossas mulheres, que carregam cargas pesadas com os filhos, cargas pesadas com a família, cargas pesadas no lar. E tratá-la como um vaso frágil é cuidar de todo o seu emocional para que ela tenha saúde no cuidado do lar. Tratar a mulher como um vaso frágil pode ser também uma orientação sobre a questão física. Irmão, não ponha a sua mulher para carregar o botijão de gás, carregue você. E se você não aguenta, pague alguém, meu irmão, né? Por favor, né? Tem gente matriculando a mulher na academia para ela carregar o botijão, passar roupa, né? Lavar, cozinhar. Eu falo, meu Deus do céu. Isso é o vaso mais frágil? Não. Isso é exploração matrimonial. Quando nós entendemos o ensino como esse e nós o praticamos, entendemos que de fato, irmãos, a mulher sendo um vaso mais frágil e protegida, ela vai estar cuidada de forma espiritual. Quando e como? Quando nós oramos junto com nossas esposas. Protegemos no âmbito emocional como? Quando trabalhamos com bem-estar. Irmãos, olha a minha mulher como está linda, de cabelo feito, de unha feita. Eu só dei o cartão. Nem o cartão não dei, não foi? Mas está ali, ó. Oh, glória. Pelo menos eu dei o tempo. Eu vejo e fico impressionado como nós queremos tratar a mulher como um vaso mais frágil, mas não cuidamos de sua saúde espiritual nem emocional. Fisicamente, irmãos, prover um tempo de repouso, de qualidade, um tempo fora das tarefas do lar. Que isso nos sirva de lição. Segunda lição para nós homens e como tratamos nossas mulheres com submissão a Cristo e obviamente a Deus, para que isso seja inspiração para as nossas mulheres. Marido, ponto 2, sua submissão lhe permite desfrutar de grandes privilégios espirituais.
Veja o final do versículo 3, a parte, 1 Pedro 3, 7, a parte B. Ele diz assim: de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A NVT vai dizer assim: para que nada atrapalhe a sua oração. Eu só vejo duas formas de interpretar esse texto e aqui já concluo a mensagem. Primeira forma de interpretar o texto: as orações do marido são impedidas ou cortadas. Deus não dará atenção à súplica do homem que não dá devida atenção à sua esposa. Quem concorda com essa interpretação, levanta a mão junto comigo. Junto comigo, eu concordo. Levanta a mão. Eu concordo. É uma boa interpretação. Eu digo que Deus fica mesmo triste, sabe? O sujeito está ali, não dá exemplo de nada, não ora com a mulher, não faz nada, e depois quer ficar ali pedindo bênção, Deus fala: te escuto não, porque você se submete a mim porque é bom para você, mas você não é submisso a mim para cuidar da sua mulher. Deus não vai ouvir a sua oração. Mas há uma segunda interpretação que é muito boa e evolui muito na nossa compreensão, que diz o seguinte: segunda interpretação: a vida de oração do casal é prejudicada por causa do marido. O homem insensível tem dificuldade de orar com sua esposa por falta de intimidade. As orações do casal estão o quê, irmãos? Impedidas, pois não oram o quê? Não oram juntos. Falta coragem, falta intimidade no homem para orar com quem? Com sua esposa. É por isso que Deus não ouve as suas orações. Aí você pergunta: pastor, mas eu tratar mal a minha mulher de vez em quando e Deus não ouvir, não tem prejuízo não. Tem não? Coloca na tela para mim. Vamos ler todo mundo junto, vamos ler lá. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será. Quantos estão concordando aqui, irmãos? Quantos, irmãos? 2. O dia que Felipe e Danúbia concordarem, muita coisa acontece. O dia que Lucas e Josi concordarem, muita coisa acontece. O dia que Carlos, Elias e Angélica concordarem, muita coisa o quê? Acontece. O Senhor deseja abençoar a sua família, meu irmão. O Senhor deseja abençoar o seu lar. O Senhor deseja abençoar a sua casa. O que você precisa é ser submisso a um ensino como esse e dizer: vou tratar a minha mulher como um vaso mais frágil. Vou tratar com honra a minha mulher para que não sejam impedidas as minhas orações. Dr. David Prior comenta esse texto dizendo o seguinte: os casais geralmente consideram a oração conjunta como a parte mais difícil de todo o relacionamento. É particularmente o marido que encontra maiores problemas em se submeter e orar junto com a esposa. Os motivos disso não são óbvios, mas provavelmente estão ligados ao imenso orgulho natural do homem em não desejar revelar perante a esposa qualquer falta de autoconfiança. E a oração expressa, por excelência, a dependência de alguém o quê? Maior e mais forte. Às vezes o marido não ora com a mulher e o que ele está dizendo é porque ele tem medo de passar para ela que ele não sabe o que fazer. É justamente o que ele deveria fazer. Meu bem, eu não sei o que fazer. Meu bem, eu não tenho a direção, mas eu me ajoelho com você em submissão a Deus e Deus nos dará a direção. Isto é submissão. Submissão não é fraqueza, irmão. Submissão é virtude. Submissão não é o esvaziar, irmãos, das nossas ações, deixando para outro fazer. Não. Submissão é confiar que Deus nos capacita a fazer, que Deus está conosco no cumprimento da nossa missão. A maneira como o marido trata a sua esposa revela tudo sobre sua submissão. A maneira como mulheres tratam seus maridos revela tudo sobre sua submissão. A maneira como os cristãos se comportam na igreja revela tudo sobre como nós vivemos a submissão. Mas se nós não nos submetemos a Deus, o que eu vejo hoje é que mergulhamos em crises matrimoniais, em crises espirituais, em casamentos dilacerados, em divórcios. Não temos sabedoria para governar os nossos filhos, porque não aprendemos a orar em submissão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós como igreja abraçarmos, irmãos, todo o ensino de submissão do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 3, você verá na sua casa e na sua família o que Deus pode fazer com você que exercitar a força da submissão.